Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. As profecias estão se cumprindo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Ouvintes amados, vamos aprender alguma coisa muito profunda, apesar de muito simples, a respeito deste livro, o Apocalipse. Começando por aqui, que João não é propriamente o autor do livro de Apocalipse. Ele é apenas o escriba, João o divino, não é? São João. Os historiadores concordam que ele tenha vivido a última parte de sua vida na cidade de Éfeso, embora no tempo em que João escreveu este livro, Apocalipse, estava na ilha de Patmos. Notemos que este livro não é a história da vida de João, mas sim a revelação de Jesus Cristo nas futuras dispensações da igreja. Notemos no verso 3, nós acabamos de citar Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Então, no verso 3, ela é chamada uma profecia, e isto é o que ela verdadeiramente é. O que este livro é, uma profecia. Este livro é comumente denominado a revelação de São João. Mas isto não é certo, isto é incorreto. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dado a João. Para quê? Para os cristãos de todas as eras. Não foi somente para aquelas igrejas que estavam ali na Ásia, mas sim para a igreja de Jesus Cristo durante os seus 7 períodos aqui na Terra. É o único livro em toda a Bíblia que é escrito pelo próprio Jesus. Isto é transmitido, é dado pelo próprio Jesus, ele tomando a João para fazer aquilo, através de aparecimento pessoal a João, aquele escriba. Então, vamos guardar que João não foi propriamente o autor do livro, mas sim o escriba do livro. E o objetivo do livro é muito fácil ser guardado. É a revelação de Jesus Cristo nas futuras dispensações da igreja, mostrando o seu estado, mostrando a posição da igreja no mundo e mostrando a posição de Cristo na igreja, em relação à igreja.
você lendo Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, você vai encontrar que isto é perfeitamente correto. Agora, ele é o último livro da Bíblia, não obstante ele conte o começo e o fim das dispensações do Evangelho. Não obstante ele nos revele o princípio e o fim. A palavra grega, que é Apocalipse, significa tirando o véu. Esse tirar o véu é perfeitamente descrito em um exemplo de um escultor descobrindo sua obra. Aquele homem vai ali, faz uma escultura, e logo ela é coberta. E no dia de ser apresentada, alguém vai ali e descobre aquela obra, expondo-a ao espectador, ao admirador. Então, revelação é isto. É um descortinar, revelando o que antes estava escondido. Por isso é tirando o véu, tirando aquilo que estava cobrindo a obra. Ora, o descobrimento não é simplesmente a revelação da pessoa de Jesus Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras no advento das 7 dispensações da igreja. O Apocalipse não revela simplesmente a pessoa de Cristo, mas sim, conforme já afirmamos, a sua atuação na igreja durante os períodos dela aqui na terra, mas sim as suas obras, inclusive o fim, o advento final. E nós damos graças a Deus, porque já estamos vivendo esta última era, a última dispensação, e nós conhecemos a posição de Cristo em relação à era em que estamos vivendo. Basta lermos Laodiceia e ele diz que eis que estou à porta e bato. Quer dizer que ele foi expulso para o lado de fora e está batendo. Quem está batendo é porque está do lado de fora. Você não vai ficar batendo na sua porta pelo lado de dentro. Eu não chego na sua casa e vou bater na porta pelo lado de dentro, entrar, fechar a porta e ficar batendo. É do lado de fora que se bate. Então nós já conhecemos em síntese que Apocalipse é tirando o véu, descobrindo não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas sim as obras futuras no advento das 7 dispensações da igreja. A posição, a relação de Cristo com sua igreja durante todo este tempo. Agora vejam, ouvintes amados, irmãos preciosos, nós nunca devemos esquecer disto, que a importância da revelação pelo Espírito a um crente fiel não pode jamais ser superenfatizada. A revelação significa mais para você do que talvez você possa imaginar. Basta você ir lá no Éden, lendo as Escrituras, e ver o quanto a revelação significou para Abel e como a falta da revelação causou a desgraça de Caim. A falta de revelação faz com que o homem manifeste a sua semente do mal, e a revelação faz com que o homem manifeste a semente do bem. A revelação de Abel não foi uma revelação intelectual, absolutamente. Não foi uma coisa mental. Ele levou justamente aquilo que enquadrava com o plano de Deus. Basta um exemplo apenas.
E depois, então, cada um de nós, cada um de vocês, ao ler a Bíblia, observe nesse sentido e veja como a revelação foi uma coisa mais significante do que aquelas próprias pessoas que foram reveladas podiam imaginar. Você vai ver a revelação daqueles profetas e por isso você notará também a posição que eles tomaram dentro daqueles reinos, como Daniel, como Elias, como Micaías e todos os profetas. Pela posição que o homem toma, você logo conhece se ele tem a revelação, que qualidade de espírito que ele tem. Pela posição que tem tomado em relação ao mundo, em relação à palavra de Deus, em relação à mensagem, em relação aos filhos de Deus, você mostra logo a qualidade de espírito que você tem. Agora vamos falar sobre alguma coisa muito importante, pois o que temos ouvido é de suma importância, mas cremos que, na medida que vamos estudando estas coisas, elas vão se tornando mais importantes. Agora, sempre com esta observação: mais do que nós possamos imaginar. Mais do que podemos imaginar, a revelação é significante para nós. Você não pode imaginar. Se as pessoas soubessem disto, o reino de Deus seria colocado em primeiro lugar. Antes de tudo do mundo, antes de todos os interesses materiais, o reino de Deus seria colocado em primeiro lugar. Isto sim, se cada um dos homens, se cada uma das mulheres pudesse entender a importância da revelação do Espírito Santo, da revelação sobre a qual a igreja, cujas portas do inferno não podem prevalecer contra ela, está edificada. Jesus Cristo disse isso a Pedro: não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E ali então ele edificou a igreja sobre a revelação. Sem ter a revelação da palavra, o homem chama aquilo que é falso de verdadeiro e chama o que é verdadeiro de falso. Homens bons, honestos, bem-intencionados, abriram seus corações para o que era falso e fecharam seus corações para o que era verdadeiro. Preferiram a Barrabás e mataram a Cristo. Nós não somos melhores do que Caifás, do que Anás. Não, absolutamente não. O zambujeiro que foi enxertado está sendo cortado para que aquele galho de oliveira genuína possa ser novamente enxertado na oliveira. Os judeus voltarem, Deus se voltar para os judeus e os gentios ficarem separados de Cristo pelos seus credos e pelos seus dogmas. Mas por que isto? Por falta de revelação. Porque as suas mentes estão cobertas com um véu. O véu da incredulidade tem coberto a mente do homem, que está voltado inteiramente para as coisas naturais. Aceitam o testemunho do homem através de sabedoria humana, mas não aceita o testemunho do homem através do poder do Evangelho transformador. Não podem aceitar o testemunho de um profeta, porque sempre o testemunho de um profeta vem contrário a tudo que eles têm recebido dos homens. E naquele tempo, quando Jerusalém estava cheia de sacerdotes, de autoridades nas Escrituras,
a palavra do Senhor veio a João no deserto, contrariando completamente todo o sistema religioso de então. João levantou seu dedo rústico e indicador e apontou para um homem desprezado, para um homem sem aparência, para um homem sem currículo, para um homem que não havia alisado bancos em suas bancadas de instruções. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você tomasse a direção do dedo de João Batista naquela hora, você iria encontrar um homem nazareno, galileu, que era tido por eles como um bastardo, e ali sendo apontado por um outro louco, como o Cordeiro de Deus. Mas João via através do véu. Ele não tinha o véu na sua mente. Ele podia ver além do véu que estava posto. Ali estava, na verdade, uma carne que nasceu numa manjedoura, que era de fato um nazareno, que era de fato chamado o Galileu, entre aspas. Ali estava, na verdade, um homem que os incrédulos não conheciam seu pai. Quando José desposou a Maria, ela já estava grávida. Oh, que coisa terrível! Para a sociedade de então aceitar uma coisa daquela. Para a religião de então, sem revelação, com o véu em sua mente, aceitar aquela cena como de Deus. Pense você, se você vivesse naquele dia. Pensemos nós, os pregadores, se vivêssemos naquele dia. Oh, eu estaria do lado de Jesus. Vamos pensar? Estaríamos de fato? Basta nós analisarmos sob a luz do Espírito Santo e constatarmos pela graça divina a posição que temos tomado em relação à mensagem do dia, para sabermos de que lado nós estaríamos naquele dia de João Batista com Jesus Cristo. Havia um véu que não permitia de maneira alguma aqueles homens verem no Messias o Rei. No entanto, um ladrão moribundo disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No entanto, um publicano pecador podia se compungir de tal maneira que propunha no seu coração, com arrependimento de alma, devolver tudo que ele havia roubado, sacrificar-se, humilhar-se de tal maneira. Ali havia caído o véu. Se o véu cai da mente do homem, ele pode ver o seu estado e logo o Espírito Santo lhe mostra as obras de Cristo. Logo o Espírito Santo mostra qual é o alvo principal da igreja no dia em que estamos vivendo. Quando o Espírito Santo tinha como alvo principal as línguas estranhas, eles ficavam sempre olhando para trás, como o espírito de rã. A rã anda um pouco e olha para trás. Sempre assim. Quando aquilo não causa mais transformação, então eles aceitam as línguas estranhas. Eles aceitam a cura divina e fazem disso todo cavalo de batalha. E se enriquecem com os dons e buscam os dons acima de todas as coisas. Mas Deus já está lá adiante. Quando eles chegam aqui, Deus já está lá na frente, usando um outro mensageiro, já com a outra mensagem. E assim tem acontecido durante os 7 períodos, e agora estamos no último. E eles estarão pregando a volta de Jesus, quando a noiva já estará nas bodas do Cordeiro há muito tempo. Agora é hora de orarmos pedindo: Senhor, tira o véu da nossa mente, revela a Ti mesmo a nós, revela a Tua palavra ao nosso coração e a nossa posição em relação ao mundo. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos da Tua graça, do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes,
Escreva-nos pela Caixa Postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.